Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kids Channel e esse é o nosso último vídeo do curso de soldagem, técnicas de soldagem eletrônica, e você vai aprender a fazer a soldagem de componentes SMD por convecção utilizando as estações de ar. Estamos aqui com o nosso grande amigo Pedro Colato da loja Raiza, que vai mostrar para vocês estas técnicas na aula de hoje. Bom dia, Pedro. Bom dia. Fala galera, beleza? Ó, melhorou, certinho. acertei. É isso aí. Vamos nessa. Pronto para a videoaula, Pedro? Vamos nessa, vamos lá. Lembrando, raiza.com.br, logo aqui embaixo na descrição, categoria soldagem, cupom de desconto WR Kids Raiza. Fiquem com o Pedro, boa aula a todos. Bom, pessoal, vamos começar novamente. Como na aula anterior a gente fez o teste do guardanapo, né? Lembrando sempre que vocês têm que tomar cuidado para não desprender fogo nem nada, né? Vamos utilizar uma placa de demonstração. Bom, pessoal, aqui ó, nós vamos tirar esse cara daqui. Hoje é solda, né? Mas veja, você vai soldar alguma coisa que já estava soldada, né? Então você vai tirar o componente daqui, obviamente sempre aproximando devagarzinho, e aí você vai tirar o componente com o jato de ar quente, tá? Ó, tá quase pronto. Você tirou. Você veja que ainda há solda na área, tá? Mas ficou alguma coisa, obviamente, nas perninhas do componente, perfeito? Aqui, e ficou bastante ali também. Muitos fazem o seguinte, eles usam essa própria solda que está ali para soldar um novo. Então imagine que eu pegue um outro componente, um componente novo, né? Aqui eu peguei um novo componente e vou soldar ele lá. Esse componente é novo, tirei da cartelinha e tal. Agora eu vou ali, eu aplico o jato de ar quente. Quando eu vejo que a solda está brilhando, eu aproximo e se beber, não solde. Se soldar, não beba, tá? Então olha aqui, ó, de novo. Certo? Eu não gosto muito de fazer dessa maneira. Eu acho que eu acabo perdendo qualidade na soldagem, tá? Então, a gente pode usar outras técnicas, tá? Primeiro vamos fazer o seguinte, vamos retirar o produto dali, o componente dali, aproveitar que ele está cansado, tirar. Aí eu entro com aquela técnica que a gente já havia explicado na aula anterior, né? Aqui. Vamos esperar o nosso ferrinho aquecer. Eu limpo com a malha de dessoldagem. Sempre na direção do lead, para não arrancar ele, tá? Eu retiro a solda velha que estava aqui. Certo? Como ele é uma solda que a gente está falando que é por convecção, eu agora não tenho mais solda nenhuma aqui. Certo? Eu limpei. O que eu faço? Aplico um pouco de fluxo. Boto um pouco de estanho aqui e simplesmente passo pelos leads. Vejam como ficou a solda. Ficou completamente diferente daquela solda que tinha sido quando a gente tirou o componente, certo? Que ficou craqueladinha, ficou pontiaguda e tal. Aqui não. Aqui eu deixei ela toda ela regularizada, né? Toda ela onduladinha, bonitinha, né? Limpo com o nosso limpador de fluxo, usando o nosso paninho de confiança aqui, que é o
paninho aquele que não deixa felpa. E tá ali, ó, soldada, tem solda para poder soldar novamente o componente. Vamos lá. Agora, vamos pegar o componente aqui. Vamos fazer aquela mesma limpeza, vamos tirar toda a solda velha que a gente tinha deixado nas perninhas do componente. Certo? Tá limpinho. Vamos descansar o ferro agora aqui. Vamos limpar o componente. Vocês podem ver que eu usei pouco fluxo, pouco produto de limpeza, bem um pouquinho, não precisa exagerar, tá? Bom, agora vamos pegar o nosso jato de ar quente. Agora entra a convecção, entra a soldagem por ar quente. Vamos pegar aqui o componente. Eu jogo o jato de ar quente em cima do ponto de solda, onde eu quero colocar ele. E se eu vejo que a solda ficou brilhante, eu solto. Jogo mais um pouquinho de ar só para garantir. E pronto. Eu tenho a soldagem novamente do componente, tá? Essa é uma maneira de fazer. Não quer dizer que seja a correta, nem que seja a definitiva, nem nada. Vocês podem soldar o componente depois por contato, usando ferro de solda, etc, etc, etc. O objetivo aqui é usar o jato de ar quente, perfeito? Agora nós vamos fazer um outro tipo de soldagem. Para isso, eu vou ter que tirar os componentes daqui. Então, eu vou lá, aproximo, pré-aqueço a placa, vou aquecer todos os componentes aqui. Vou botar um pouquinho mais de calor, porque o componente é maior, a área de dissipação é maior, então a gente pode ter um pouquinho mais de dificuldade. Mas eu vou ali e vou tentar tirar, tá? Vamos lá. Poderia tirar o bocal, deixar ele sem o bocal, tá? Mas eu estou fazendo assim só para ter mais trabalho. Botar um pouco mais de temperatura. E aí eu controlo assim. Ó, pronto. Tirei o componente, perfeito? Agora eu vou tirar esses carinhas aqui também. Vocês viram no vídeo anterior que eu tirei o componente da placa, de uma placa real, e eu tirei um componente bem pequenininho, a gente pode tirar novamente aqui, sem mexer nos outros. Simplesmente calibrando o volume de ar e controlando aqui na distância. Ó. Perfeito? Maravilha. Então, veja que a solda aqui está craquelada, ela está torta, porque ficou um pouco no componente, ficou um pouco na placa, então ela fica toda meio pontiaguda e isso não é muito legal. Vamos usar uma máquina aqui, já que a gente tem a máquina à disposição, para limpeza da área. Estou tirando todo o excesso de estanho, todo o estanho que tinha na placa. Vou tirar desses aqui também. Estou com a placa limpa. Perfeito? Vamos fazer mais uma limpezinha aqui. Gente, eu estou com a placa... Ah, sobrou um aqui, ó. Se vocês quiserem usar a digital, né? Vocês conseguem com o dedo passando assim, você vai ver que não tem nada de estanho ali. O que nós temos que fazer agora? Limpar novamente esse carinha aqui. Porque se ficar um pontinho cristalizado de estanho, o componente vai ficar torto na placa. E às vezes, se você não conseguir fundir toda
a solda, ele vai ficar torto, e aí ele vai ficar meio assim, aí talvez um dos componentes, das perninhas, não vai fazer contato, aí você vai ficar com falha no componente. Aqui eu tenho que esperar, lembra, os 15 segundos. Ó. Perfeito? Câmera 2 está enxergando? Perfeito. Ali. Ó, o componente está limpinho. E agora nós vamos fazer uma coisa um pouco diferente. Limpeza. Esses outros componentes pequenininhos aqui eu não vou limpar por motivos óbvios, né? É muito pequenininho. Bom, agora nós vamos botar ele de volta aqui. Como? Nós vamos aplicar agora a nossa pasta de solda. O que é a pasta de solda? São microesferas de estanho e chumbo, desse carinha aqui do fio, moído com microesferinhas, misturados neste fluxo. Ele é misturado, isso aqui eu já expliquei para vocês num dos outros vídeos, mas não custa nada fazer novamente. É misturado isso aí, colocado na geladeira, etc, etc. Por isso que esse produto aqui, quando a gente vai usar, eu tirei ele do gelo ontem, para poder usar hoje. Então, ele tem que ser mantido longe do tempo, longe ele tem que ficar entre 2 e 8 graus, perfeito? Bom, vamos fazer um teste aqui primeiro no nosso super guardanapo aqui, ó. Tá? Eu tenho que fazer essa camadinha aqui. Então, eu aplico agora a pasta de solda por cima de todos os terminais. Você vê que eu estou fazendo um tremendo curto em cima dos terminais onde vai o chip, tá? Posiciono ele ali. Ficou meio embaralhado, mas dá para a gente perceber direitinho se ele está em cima dos leads. Perfeito? Agora vamos lá com o nosso jato de ar quente. Vamos fazer a soldagem. Muito quente. Muito quente. Aqui. Beleza. Da mesma maneira que a gente dessoldou, nós vamos soldar. Vamos aproximar aos poucos o ar do ponto de soldagem, tá? Então, aonde está a pasta de solda? E aí você vai pré-aquecendo toda a área aos pouquinhos e ela já vai estar numa temperatura quase que fundindo. Aqui tem que ser alto também. Aqui. Certo? Estou fazendo bem devagarzinho para que vocês consigam enxergar. Perfeito? Olha. Tá? Soldei um lado e vou soldar o outro. Ok. Formou um curto, por quê? O bico o que eu joguei muita pasta de solda, ok? Então, vocês podem retirar esse excesso só com o ferro de solda, com um pouquinho de fluxo, aí a gente entra o contato, né? Por isso que é bom a gente sempre saber essas técnicas todas de contato antes, né? Porque você vai utilizar isso aqui na parte de convecção também. Aí você consegue tirar. Se você não conseguir tirar, usa a força bruta e entra com a malha de dessoldagem. Perfeito? Da mesma maneira aqui.
Aqui tem pouca solda, ó, mas a gente pode botar um pouquinho mais de fluxo. Sempre para ajeitar uma solda que vocês veem que ficou meio feia, usa o fluxo. E aí só arrasta. Ó. E aí você tira o excesso aqui, ó. Pronto. Você tem a sondagem perfeita. Certo? Então, dessoldamos o componente por convecção e soldamos. Agora vamos fazer uma experiênciazinha legal aqui só para nós mostrar para vocês o efeito pasta de solda, tá? Então vamos botar um pouquinho de pasta de solda aqui, 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 aqui. Isso para vocês fazerem protótipos, pequenas produções, é possível fazer assim, lógico, com um pouquinho de controle na quantidade de pasta de solda que você vai colocar. Agora eu vou pegar os componentes aqueles que eu tirei. Agora a gente aproxima da mesma maneira que eu fiz com o circuito integrado. Vou fazer com os resistores e capacitores ali, tá? Mas vocês viram que a solda puxou para si os componentes e eles se alinharam? Deu para perceber? Né? Elas se alinharam, né? Obviamente que aqui está errado, vamos trocar, eu não gosto de ver nada errado. Certo? E aqui eles se alinharam automaticamente, né? O componente dança em cima da solda e por tensão superficial, cada pontinho daqueles ali, cada leadzinho puxa o componente para si, te deixando alinhados os componentes. Então, para pequenas produções, é possível você fazer dessa maneira, tá? Veja, isso é uma placa de demonstração. Aqui nós temos uma placa real, que nós podemos fazer a mesma técnica que nós fizemos lá, né? Por exemplo, vamos tirar um componentezinho pequenininho aqui para a gente, que às vezes esses componentes grandes são mais difíceis, etc. Mas será que é mais difícil que um componente bem pequenininho? Veja, aqui ó, pré-aqueço. Uma coisa que vocês têm que lembrar sempre, que se essa placa ela for dupla face, pode ser que os componentes estejam colados por baixo, tá? Aí você vai ter dificuldade às vezes de soltar, tá? Isso tem que tomar cuidado. Por isso que eu gosto dessa pinça aqui, porque você pode pegar o componente e quebrar ele. Ó, esse aqui não tem problema. Ó, tá? Depois que você pré-aquece os componentes, só tem que tomar cuidado, que se você botar muito ar, ele vai jogar os componentes longe. Ó, esse aqui como tá bem soldado, ó. Ó o tamanho. Ó o tamanho. Por isso que o ideal é você pegar uma placa e botar em cima de um pré-heater
aí ela vai ficar toda ela aquecida. Onde você quiser mexer, você consegue mexer com bastante facilidade. Perfeito. Depois que você dessoldar ela, você quer soldar, se você quiser soldar ela aqui, se eu achar aqui o ponto onde eu tirei, aí eu vou lá, pré-aqueço novamente e botei de volta o componente. Dessoldei e soldei. Veja, se você utilizar o fluxo de ar numa quantidade certa, por isso que é bom treinar numa placa sucata, você vai conseguir fazer sem botar muita fita, sem botar nada. O ideal é você, lógico, se você botar a fita de Kapton, você protege todos os componentes ao redor. O importante era você proteger os componentes que são sensíveis à temperatura. Mas para dessoldar, olha, eu tirei e coloquei sem precisar da fita, ok? E não chutei, não joguei nada para o lado. Só uma questão de você ir devagarzinho, com calma e colocar o calor aonde você quer, tá? Olha lá, você tem um bico até um pouco mais fino que esse aqui, onde você pode até concentrar mais o jato de ar aonde você quer. Às vezes demora um pouco porque você está, como eu falei, com a placa oxidada, tá? Ó, tirei ele, vou botar ele de volta. É uma pulga. Perfeito? Isso aí são as técnicas que eu conheço. Devem ter outras técnicas de soldagem e dessoldagem, mas o básico que muita gente utiliza é a pasta de solda, né, que é esse produto aqui. E esse produto eu acho às vezes um pouco perigoso de usar, porque você pode botar muito produto ou não, etc, né? Com a soldagem eu prefiro, mas isso é uma questão particular, prefiro soldar por contato, tá bom? É isso aí, pessoal. E esse foi mais um vídeo, o último vídeo de técnicas de soldagem eletrônica. Quero agradecer muito aí a parceria, Pedro. Obrigado. Obrigado, foi muito produtivo, a galera aprendeu bastante, com certeza contribuímos mais para o conhecimento do pessoal na categoria soldagem e aprenderam a conhecer diversas coisas que provavelmente ainda não tinham visto. Obrigado, Wagner, pela oportunidade no teu canal de eu poder transmitir alguma coisa que a gente conhece aí para o pessoal usar no dia a dia, né? E lembrando o pessoal que a gente já está pensando em fazer mais alguns vídeos sobre outros produtos, né? Um dos produtos que a gente quer fazer, o assunto, seria ESD. O que a gente usa numa bancada, manta, pulseira, calcanheira, jaleco. Tem muitos produtos que são os EPIs, né? Os equipamentos de proteção individual, para a nossa área de eletrônica, para nos proteger contra a contaminação de eletrostática. Tá? Outro assunto que a gente já ventilou no vídeo anterior é sobre produtos químicos para eletrônica. Né? Depois de 20 anos trabalhando com equipamentos eletrônicos, etc., eu acabei, na minha vida profissional, encontrando a química, que é uma coisa maravilhosa que existe na nossa natureza e que a gente usa na eletrônica, coisa que eu às vezes eu não sabia. Né? Então são produtos para limpeza, proteção, lubrificação de equipamentos eletrônicos. Tá? Então deixem a opinião de vocês sobre esses assuntos para que a gente possa elaborar mais uma videoaula para vocês. Okay? E também dúvidas sobre soldagem, podem comentar. Fiquem à vontade, não só terminando esse vídeo, qualquer coisa vocês podem entrar no site da Raiza, tem lá o nosso e-mail, você manda um e-mail, eu mesmo respondo para vocês, ok? É isso, encerramos mais um curso, valeu a audiência de todos, aquele abraço e até a próxima. Obrigado.